Gravação iniciada. Bom, ou seja, retomando nossa pauta do dia 15 de abril pela manhã, nós tínhamos já apreciado o 166, né, que era um repetitivo daquele que nós julgamos por último. 167 foi retirado de pauta, Eletrobras Participações, então o próximo da pauta é 168. Então, ainda é o Dr. Lucas relatando, Santander Asset Management, uma perda de compra. Então, Dr. Lucas, sua palavra para relatar 168, por favor. Obrigado, presidente. Pedecomp que não foi homologada, em razão de que no despacho decisório ficou constatado que foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados para a quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para a compilação do débito, informado em Pedecomp. E ele traz aqui uma tabela onde ele coloca quais a utilização do crédito que se encontrava assim discriminada. Em razão disso, não foi homologada a compilação declarada, e resignado o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, que ele alega que não foi gerado crédito de R-fonte sem fundo de investimento no valor de tanto na DCTF no mês de novembro de 2008 para a compensação efetuada no PDE com o epígrafe. Ao considerar o valor acima apontado na DCTF retificadora, percebe-se que o requerente tinha crédito para liquidar o débito no declarado mês de janeiro de 2009, diante disposto, apresenta o requerente que seja retificada a DCTF de ofício, de modo que conste o valor da compensação da DCTF retificadora no mês de novembro de 2008, bem como reconhecido o direito de crédito à a compensação procedida por meio de Pedecomp com crédito para suportá-la. A tratar da questão da RJ, julga improcedente a manifestação de conformidade em decisão assementada. Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não lograr comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que houve pagamento indevido ao maior. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reprisando os argumentos apresentados na manifestação, em especial que a DCTF foi retificada em 29 de julho de 2009, anteriormente à emissão do despacho decisório, em 7 de outubro de 2009. A DCTF retificadora demonstra que o recorrente possui um débito de 84 milhões e não de 89, competindo ao fisco provar que o valor devido seria outro. Trata-se de pagamento indevido de R-fonte sobre a operação do Fundo de Investimento Multimercado tal, ele traz aqui a origem desse crédito. O recorrente devolveu o montante em 31 de maio, ele justifica a origem desse R-fonte. Coleciona planilhas e conjunto probatório que entende suficiente, requer, por fim, o provimento do recurso para a reforma da decisão, a qual, reconhecendo o indébito e homologando as compensações subsidiariamente, pleiteia pela diligência a fim de que a Receita ateste as informações prestadas. Passando ao voto, da forma como relatado, o recorrente alega que, ao proferir o despacho decisório, a autoridade fiscal desconsiderou a sua DCTF retificadora transmitida anteriormente à emissão do próprio despacho. A decisão recorrida passa ao largo da questão relevante de que a DCTF foi retificada antes da emissão do despacho decisório, e se limita em argumentar que apenas a retificação da DCTF não teria o condão de fazer surgir o direito creditório reclamado, no seu entender, sendo preciso que o valor retificado guarde correspondente com a verdade material. Não se está aqui discordando da alegação pura e simples da DRJ. Entretanto, no caso concreto, a discussão se mostra anterior, tendo em vista que, quando da emissão do despacho decisório, foi levado em consideração valores contidos na DCTF original, que não mais estava válida, tendo em vista a retificadora. Conforme se verifica na documentação acostada nos autos, o recorrente transmitiu a retificadora, referente ao terceiro dissênio de novembro de 2008, no dia 29 de julho de 2009. As folhas 29, está aqui o carimbo. Ocasião em que apurou o débito no valor de 84 milhões, porém efetivou o pagamento no valor de 89 milhões. Está aqui. Também eu trago as folhas 32. O despacho decisório, por sua vez, emitido em 7 de 10 de 2009, considerou que o valor original do DAF teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos, desconsiderando a DCTF retificadora anteriormente emitida. Desse modo, por meio da retificação promovida pelo recorrente, o direito creditório indicado no pedido de compensação presume-se legítimo e passível de compensação. Caso assim não fosse, cumpriria a unidade de origem indicar eventual inconsistência do crédito, com posterior intimação do contribuinte para se manifestar e apresentar as provas necessárias à comprovação do direito creditório invocado. Acontece que a autoridade fiscal desconsiderou a retificação e a decisão recorrida impôs ao contribuinte demonstrar que os valores contidos na retificada antes do despacho, seria o correto e não da original. Ou seja, ele fez uma inversão de valores. Ele queria que ele justificasse a origem da retificadora e não porque tinha um original anterior. Mas a retificadora é antes do despacho decisório. Nesse contexto, me filiei ao voto exerado pela ilustre conselheira Fabiana Kelbich, no acórdão de número tal. Vou pedir licença para não ler.
Assim, o feito deverá retornar à unidade de origem para que esta reaprecie o pedido de compensação, levando em consideração a DCTF retificadora. Pelo exposto, voto por conhecimento do recurso para, no método, dar-lhe parcial provimento para declarar nulo o despacho decisório, determinando a devolução dos autos à unidade de origem para que reaprecie o pedido de compensação, levando em consideração a DCTF retificadora. É isso. Correto, tranquilo, assim, Eu acho que só curiosidade, esse despacho decisório deve ter sido bem pertinho, né, da retificação, né? Foi um mês. Certamente foi que não tinha ainda na base. Não, minto, ó. Julho de 2009 foi a retificadora, o despacho decisório foi em outubro de 2009. É perto, de qualquer jeito. É perto. Sabe o que acontece também? Então, eu já peguei um processo assim, que o despacho decisório ele não considerou a retificadora. Às vezes tem a questão do processamento, e hoje, como tem aquele sistema do malha DCTF, às vezes, principalmente quando é para reduzir débito, essa DCTF retificadora dele pode ter caído na malha. E aí não alimentou o sistema, mas ele não poderia ter feito o despacho decisório sem resolver o problema da malha DCTF antes, entendeu? Então, esse é um outro fator que pode gerar esse descompasso aí. Eu estou tranquila aí para votar. Tá bom, eu também. Só porque eu achei que, na verdade, podia ser questão de tempo. Realmente. Talvez por isso a doutora Giovana levantou, de estar travado em malha, e lá o despacho saiu depois, não tinha resolvido. Porque normalmente quando isso acontece, os casos que eu tenho visto, é porque é perto. É questão disso aí de alguns meses, alguma coisa assim. Você botou aqui, Lucas, eu não lembro de ele ter perguntado, está no seu relatório. A DCT foi retirada em 29 de julho, mas o despacho foi em 7 de outubro. Aqui no relatório. Eu perguntei, mas desculpa, estava aqui no relatório. Então, pessoal, vou colher os votos. Doutora Giovana, então, tá. O doutor Lucas está votando pela nulidade do despacho decisório e retorno à unidade de origem para se considerar retificadora também no novo despacho a ser proferido. Esse é o voto dele, provimento parcial. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Danelas. Eu também acompanho o relator. Esse é um caso nítido que vai ocorrer aí homologação tácita, né, da compensação. Tá? Tem dúvida disso aí. É isso aí. Eu acompanho o relator e parabenizo pelo voto. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. O doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Voto com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, esse item ficou dar provimento parcial ao recurso por unanimidade de votos para declarar nulo o despacho decisório com a devolução dos autos à unidade de origem para que reaprecie o pedido de compensação levando em conta a retificadora. Vou pegar esse dispositivo do Dr. Lucas aqui e já vou colocar na ata. Então, pessoal, julgado também mais esse, né? Seria o 68, o Santander Asset. Agora vamos para acho que é o último da pauta da manhã, doutor Rafael, agora muda o assunto um pouco. É o item 170, Termosul Sistemas Técnicos Limitada, e agora responsabilidade tributária de terceiros, administradores. Então, doutor Rafael, 170 para relatar. Termosul, presidente. Trato presente de análise de recurso voluntário que se discute responsabilidade tributária de sócio face a resultado de acordo preferido pela primeira turma da Câmara Superior em sede especial da Procuradoria-Geral da Fazenda. Por bem tratar a demanda, adoto o relatório do acordo proferido na Câmara Alta, proferido em sessão realizada em 2019, que licencia os responsáveis tributários nas datas tais. Vou avançar um pouquinho aqui, porque a discussão será retomada em torno da sócia Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. Então, a multa foi qualificada pela utilização de notas fiscais inidôneas, como eu sublinhei. Então, vi toda a história. Então, é a seguinte emenda do referido acórdão proferido pela egrégio primeira turma da Câmara Superior. Normas gerais. Responsabilidade tributária do artigo 35, poder de gestão. O artigo 35 do CTN, ao dispor no caput sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. 2. O fundamento da responsabilização tributária do artigo 135 repousa sobre quem pratica os atos de gerência, podendo o sujeito passivo direto ser tanto de um sócio-gerente
quanto o diretor contratado, uma pessoa que ocupa formalmente os cargos de diretores e de representantes. Retorno ao colegiado de origem, litígio subsistente acerca de multa qualificada, possibilidade de discussão de outros aspectos da imputação de responsabilidade tributária. Se a responsabilidade tributária está motivada por infração à lei em razão do uso de notas fiscais inidôneas, mesmo motivo adotado para a qualificação da penalidade questionada involuntária e não apreciado pelo colegiado da ACO, a reforma do fundamento adotado no acordo recorrido para a exclusão da responsável não é suficiente para restabelecer a definitividade da imputação fiscal. Então, seguindo aí com o voto vencedor da conselheira Ideri, o relator restou vencido em seu entendimento favorável ao restabelecimento definitivo da responsabilidade tributária imputada a Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. Prevaleceu no colegiado o entendimento de que, afastado o fundamento adotado no acordo recorrido para excluir esta responsável do polo passivo da obrigação tributária, os autos deveriam retornar ao colegiado da ACO para apreciação dos questionamentos por ela dirigidos em recurso voluntário contra a qualificação da penalidade e, a depender da solução dada neste ponto, repercussões poderiam se verificar em relação à imputação de responsabilidade à hora restabelecida. Como se vê no voluntário de florestais, a responsável tributária Vanessa Rodrigues defendeu subsidiariamente a inaplicabilidade da multa de ofício. O colegiado da ACO, por sua vez, afastou a responsabilidade imputada a Vanessa, sob o pressuposto de que nenhum deles teria agido ao tempo da fiscalização, 2006 a 2008, como efetivos gestores da empresa, carecendo a acusação fiscal da específica individualização das condutas de cada um dos sócios apontados. Para além disso, apenas conseguiram a impossibilidade de exigência da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício proporcional, e observância a súmula CARF 105. Então, repisa a utilização de notas fiscais inidôneas, mesma motivação que figura no termo de verificação fiscal. Então, a definitividade do julgamento nessa instância, portanto, impedirá apenas a rediscussão da responsabilidade se mantida a qualificação da conduta dirigida ao uso de notas fiscais inidôneas pela pessoa jurídica, hipótese na qual os atos de gestão praticados por Vanessa Rodrigues dos Santos, no decorrer do ano calendário de 2006, autorizam, como firmado no voto do relator, reformando o fundamento adotado pelo colegiado da ACO, a sua responsabilização pelos créditos tributários lançados naquele período. Estas razões, portanto, para dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional em menor extensão conferido pelo relator. Esse é o relatório, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Está valendo aqui, desculpa. Então, pode passar o voto, Rafael. Voto. Passa o julgamento do contencioso nos limites estabelecidos pelo acordo preferido pela Igreja Câmara Superior. Em suas razões de voluntário, assim se manifestou a recorrente quanto à qualificação da multa. Das razões recursais, ausência de solidariedade. Ocorre que a recorrente não é responsável solidária pelos débitos objeto deste processo, no qual o contribuinte principal é a Termosul, a empresa que... em seu voto, o acordo equivoca-se ao mencionar que verifica-se uma série de condutas ordenadas e planejadas com claro intuito de ocultar as receitas ao período. Onde estão as provas dessa conduta dolosa? Pergunta a recorrente. O acordo apenas faz alegações genéricas e suposições acerca da conduta dos sócios, sem fazer qualquer prova a respeito de eventual fraude. O artigo 135, inciso 3 do CTN, que embasou a fiscalização, não é aplicável ao caso. De acordo com o referido artigo, a responsabilidade pessoal do sócio somente ocorrerá quando comprovado que praticou atos com excessos de poder infração à lei, contrato social ou estatuto. Caso essas condutas não sejam comprovadas, a responsabilização pelo pagamento não pode persistir ao sócio. E absolutamente não foi o que se deu no caso, visto que simplesmente o fiscal entendeu que o sujeito passivo solitário agiu em tese em infração à lei. Se em tese agiu em infração à lei, significa que não ficou comprovado o dolo da recorrente. Da ausência de poderes para a administração. No que interessa ao presente tópico, o artigo 35.3 prevê as possibilidades desde que isso tenha um poder de gerência em direção da sociedade. Esse ponto especial deve ser analisado com cautela, tendo em vista que a recorrente Vanessa não tinha poder de gerência para todo o período fiscalizado, qual seja de 2006 a 2008. Da inaplicabilidade da multa de ofício. Ainda quanto à multa de ofício imposta com base nos artigos tais, deve esclarecer que esta deve ser reduzida, porque, segundo a determinação legal, constitui hipótese de qualificação da multa evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio. Logo, para que haja um agravamento da multa, é imprescindível que tenha havido evidente intuito de fraude e que deve ser dolosa para ser enquadrado nesse artigo, não sendo o caso da recorrente. Portanto, o ponto nevrálgico da questão é que deve haver dolo para que haja a tributação majorada. Por seu turno, o relator do voto vencido no referido acordo exarado pela primeira turma da SRF, o conselheiro André Mendes de Moura, assim se manifestou quanto ao mérito. Passo ao exame do mérito.
A sujeição passiva indireta foi imposta com base no artigo 135 do CTN. Sendo o caso em que sobre a responsabilização tributária dos sócios, incluída a Vanessa, a apreciação recai sobre o inciso 3 do artigo, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas. Vale dizer, cabe ao sócio e dirigente zelar pelo adequado funcionamento da sociedade, devendo cumprir uma série de obrigações. Quando o artigo 135 dispõe no caput sobre os atos praticados, de respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, tais atos são praticados por aquele que tem poder de administração sobre a pessoa jurídica. Mas apenas, ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro societário, mas apenas sobre aqueles que incorrerem em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O inciso 3 do artigo 135 trata das responsabilidades administradoras das pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem pratica os atos de gerência. Estabelecidas as premissas, passa o exame do caso concreto. Transcreve excerto dos termos de sujeição passiva. No curso da fiscalização, efetuamos a glosa de despesas em 2006, prestados por LCS, AR, prestador de serviços gerais, pessoa jurídica inapta desde 2004 e baixada em 2008. O sujeito passivo solidário agiu em tese, em infração à lei, ao utilizar as notas fiscais inidôneas da LCS para reduzir tributos, conforme descrito no TVF, que é parte integrante dos autos de infração. Para os anos de calendário 2006 a 2008, a empresa apresentou o DPJ com receitas, despesas e custos zerados, apesar das receitas auferidas, custos e despesas incorridas com evidente intuito de fraude de fiscalização. Durante a fiscalização, não foram apresentados documentos contábeis para os anos de 2007 e 2008, nem arquivos magnéticos obrigatórios. Então, percebe-se que a acusação recai sobre utilização de notas fiscais inidôneas de empresas com atividade operacional inexistente para fabricar despesas fictícias, a apresentação de declarações de IPJ com receitas zeradas e não apresentação de arquivos magnéticos obrigatórios. Afasta as ocorrências 2 e 3 para fins de imputação de responsabilidade tributária com base no artigo 135 para o caso concreto. De fato, são infrações tributárias que, inclusive, justificam a qualificação e agravamento. Contudo, quando se fala em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei como fundamento para trazer o polo passivo da relação jurídica, há de se verificar a ocorrência de um ilícito específico, que evidencia a ocorrência de uma Constituição artificial. Então, passa a retratar com clareza nos presentes autos em relação à fabricação de despesas fictícias mediante a utilização de notas fiscais de empresas inidôneas. Transcreva as constatações da autoridade fiscal. Prestador de serviços gerais, empresa individual cujas notas fiscais foram escrituradas pela Termosul como serviços tomados, mas inapta desde 2004, o representante da LCS foi intimado por via postal. Conforme os registros constantes do sistema CNPJ, a LCS foi declarada inapta em 2004, por ser omissa e não localizada, sendo baixada em 2008. Intimado seu representante para esclarecer sobre o destino dos documentos fiscais, este compareceu à sede da DRF Blumenau declarando que, desde 2006, trabalha como empregado na Proterp, em Florianópolis, trabalhou por aproximadamente 3 anos, de 2012 a 2005, como empregado da Termosul, ainda não recebeu o FGTS correspondente ao período trabalhado, sua empresa foi desativada desde 2000, documentos contábeis e fiscais de sua empresa foram extraviados por ocasião de uma enchente acontecida em Pinhais, Paraná, em 2005, não prestou qualquer serviço por si ou através de sua empresa às empresas Termosul Climatização e Termosul Sistemas Térmicos. Com base nos fatos relatados, as notas fiscais de prestação de serviço da LCS foram declaradas inidôneas e sem efeitos tributários em favor da Termosul. Em relação à utilização das notas fiscais inidôneas de empresas com atividade operacional inexistente para fabricar despesas, resta caracterizada a fratura exposta na atuação daqueles que possuem poder de gerência, administração da pessoa jurídica. A utilização das notas fiscais sem lastro deu ensejo à glosa de despesas. Item 3.1 do TVF, que teve repercussão para os lançamentos de RPJ, CCL, PIS e COFINS no ano calendário de 2006, e IRF. Ou seja, a infração que justifica o contrato social da pessoa jurídica, transcreva o que consta do contrato social da pessoa jurídica, sobre atos praticados pelo administrador. E no ano calendário de 2006, detinha poder de administração e gestão a pessoa física Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. Apresento novamente o quadro que demonstra, com base nos contratos sociais de alterações, quem detinha tais poderes no decorrer do período fiscalizado, 2006 a 2008. Então tem ali quem detinha os sócios com poder de gerência. Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos societários da pessoa jurídica, que a sócia Vanessa Rodrigues detinha poderes de gestão e administração da empresa para o ano calendário de 2006. Grifos e negritos do conselheiro André Rodrigues de Moura. Aí sigo eu. A meu sentir, a razão está com a acusação fiscal, com a autoridade de julgadores de piso e com o vencido no acórdão proferido na Câmara Alta deste Conselho. De logo, afaste-se a ligação da recorrente no sentido de que não tinha poderes de gerência para todo o período fiscalizado,
neste caso o ano calendário de 2006. Como demonstrado pela relatoria do acórdão perferido pela Câmara Superior, a sócia Vanessa detinha poderes de gestão e administração da empresa para o ano calendário de 2006, de acordo com o contrato social e alterações, bem assim que detinha poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, estando autorizado a fazer uso do nome empresarial, de acordo com a cláusula 15ª do contrato social, com as atribuições assinaladas em seu parágrafo 1º com sua assinatura isolada, até a alteração ocorrida em fevereiro de 2008. Em seguida, alega a recorrente que não ficou comprovado o dolo de sua conduta de se valer de notas fiscais inidôneas para forjar despesas. Como se vê do termo de esclarecimento, retratado acima no voto, vencido do acórdão da Igreja de Primeira Turma, da Câmara Superior, em prestação de informações de Léo Carlos Schran, titular da empresa individual LCS, emitente das notas fiscais tido por inidôneos pela fiscalização, este afirma que sua empresa encontra-se desativada desde 2000, que os documentos contábeis e fiscais de sua empresa foram extraviados por ocasião de uma enchente acontecida em Pinhais, em 2005, e que não prestou qualquer serviço por si ou através de sua empresa às empresas Aruca Climatização e Termosul Sistemas Térmicos após 2005. E o processo trata-se do ano calendário 2006. Assim, em tese, como diz a autoridade fiscal, no que tange a qualificação da multa de ofício, a conduta adotada pelo administrador da pessoa jurídica de se valer de notas fiscais inidôneas, vez que provenientes de empresa desativada e que não lhe prestou serviço algum, subsume-se ao disposto no artigo 71 e 72 da Lei 4.502 de 64. Observe-se a presença de todos os elementos que caracterizam o dolo: consciência da conduta, consciência do resultado, consciência do nexo causal entre conduta e resultado e vontade de realizar a conduta e provocar o resultado. Conclusão: pelo exposto, conheço do voluntário, do responsável solidário e no mérito nego-lhe provimento. Seu voto, presidente. Tá mudo, Heitor. Estou tentando ver aqui como é que esse processo voltou para cá, porque na verdade se deu uma decisão lá, que a definitividade da decisão lá é condicionada à nossa apreciação aqui, é isso, né? Eu acho que porque tinha outras razões da responsabilidade solidária que não foram apreciadas, não é isso, Rafael? Eu acho que eles analisaram lá a questão da qualificação da multa e aí foram analisar também a responsabilidade, só que tinha outras razões não apreciadas. Isso. Eu entendi que a gente não pode se manifestar aqui sobre a responsabilidade se a qualificadora for mantida. Então, como o voto do relator, o Rafael, é por manter a qualificação, a gente não pode se manifestar sobre a responsabilidade, foi o que eu entendi. A responsabilidade já foi discutida na Câmara Superior. Só caberia a discussão, de acordo com o voto condutor lá na Câmara Superior, se aqui o que falta julgar, que foi a qualificadora, se ela fosse afastada, porque esse é o fundamento da responsabilidade. Como o relator Rafael está mantendo, se a turma decidir por manter a qualificadora, não cabe mais discutir a solidariedade. É isso, Rafael? Eu entendi também. Eu também tive esse entendimento. Eu perguntei por que as pessoas voltou para cá. Se tinha algum lugar onde eu conseguia ver. Volte para, mas tem que, só não acorda mesmo. Né? Porque talvez no despacho, quando se mandou o processo para cá, se conseguisse ver, até se delimitasse a lei melhor do que dentro do acordo. É isso que eu quis dizer, entendeu? Agora eu acho que o processo acabou de cair. Mas, assim, para mim não resta dúvida que o conselheiro Rafael, ele mantém a qualificadora pela questão das notas inidôneas. Talvez fosse só mudar a forma de conclusão, dizer, concluo pela existência da qualificadora e, por conseguinte, mantém-se a responsabilidade. Não sei se seria só adequado, porque está claro que tem a qualificadora, está claro que se mantém a responsabilidade, mas como não nos caberia questionar aí, digamos, a responsabilidade, a gente não poderia manter a qualificadora e excluir a responsabilidade, porque de certa forma isso já teria sido decidido. Para dar uma clareada aqui na conclusão, doutor Giovanni? É só isso, para deixar claro que acerca da multa qualificada, você mantém a multa. Por conseguinte,
mantém a sócia administradora. Ficou, aí pode até repetir o que disse aí, que a Vanessa restou comprovado que ela era sócia administradora, então cabe sua responsabilidade. Só para não dizer que a gente estaria se manifestando só sobre a responsabilidade que não avaliou a qualificadora, né? Deixa eu só entender um pouquinho. A gente não pode se manifestar, então, sobre a responsabilidade de Vanessa. Só está falando da qualificadora, não é isso? É isso? Porque a Câmara Superior decidiu que André foi vencido nessa questão da responsabilidade de Vanessa. André Moura. Mas então houve uma decisão da Câmara Superior sobre a responsabilidade dela, excluindo ela do polo passivo. Não. Pelo que eu entendi, né? Incluindo. A turma baixa. Eu tô com um voto aqui. Peraí, deixa eu ver se eu estou enganado. Peraí, Lisandro. Deixa eu ler aqui. A definitividade do julgamento nessa instância, portanto, impedirá apenas a rediscussão da responsabilidade se mantida a qualificadora da conduta dirigida ao uso de notas fiscais inidôneas, hipótese na qual os atos de gestão praticados por Vanessa Aguiar no decorrer do ano autorizam, como firmado no voto do relator, reformando o fundamento adotado pelo Colégio ad Acor. Então é por consequência, porque ela foi excluída, Lisandro. É porque eu acho que a discussão se ela era sócia, se ela não era sócia, eu acho que essa discussão não cabe mais. Acho que o que cabe aqui agora é saber se vai haver qualificador ou não. Porque foram os atos dolosos praticados pela pessoa jurídica lá, na gestão da pessoa jurídica, que foram o fundamento da responsabilidade que foi mantida pela Câmara Superior. Então, se de repente a turma, que ainda não se manifestou, se manifestar pela qualificadora, e é o que está em jogo, está em discussão, e se afastasse a qualificadora, aí não teria como sustentar a responsabilidade, mas a responsabilidade, por enquanto, está mantida. Pelo que eu entendi aqui, ficou remanescendo em relação ao recurso a discussão em relação a essa qualificação, por conta dessas emissões de notas fiscais inidôneas. E aí tanto é que tem um trecho do voto vencedor que ele diz que o que impediria de se analisar a responsabilidade seria se por acaso a gente derrubasse a qualificação da multa. Entendeu? Pelo menos eu entendi do voto vencedor lá da Câmara Superior. Deixa eu só ler o dispositivo aqui, Bárbara, então. Veja só. Acordo membro, estou com um acordo aberto. Foi presidido por Adriana, André foi relator, voto vencedor foi Edeli. Cristiana fez declaração de voto. Acordo membro colegiado por número de voto conhecer. Por maioria, dar-lhe provimento parcial para afastar o fundamento do acordo decorrido, utilizado para excluir a responsabilidade tributária da sócia Vanessa. Então, ela foi afastado o fundamento que foi utilizado para excluir, então tirou ela. Afastou o fundamento, ou seja, aquele fundamento de que ela não era sócia em 2006 foi afastado, que foi o que levou ela a ser excluída. Então, a gente tem que também analisar a responsabilidade de Vanessa à luz da qualificadora e da conduta dela, né? Assim, aquele fundamento foi afastado. Agora, eu acho que a conduta dela não pode ser mais analisada, não. Não? Não. É o ato. O ato, a qualificadora não há. Há ato qualificado como crime ou não. Então qualifica-se. Se eu nego aqui nesse processo, se eu nego agora nesse julgamento que houve processo doloso, aí não caberia qualificador. É o que diz o voto condutor lá na Câmara Superior. É porque o Rafael leu o voto vencido, né? O voto vencido de André. Não, mas eu não estou fazendo o voto vencido. Mas eu acho que o penúltimo parágrafo do voto da Edeli, ele fala assim: a definitividade do julgamento nesta instância, portanto, impedirá apenas a rediscussão da responsabilidade se mantida a qualificação da conduta dirigida ao uso de notas fiscais inidôneas. Esse está valendo. Esse é o nosso comando. E isso tem uma condição aí.
Tem uma condição. Tem uma condição. Para a responsabilidade dela ser julgada definitiva, é isso que ele está dizendo. Ou seja, o doutor Rafael, não houve nenhuma apreciação aqui quanto à multa qualificada, é isso, né? Anteriormente, né? Anteriormente não, presidente. Anteriormente não. Para a gente veio só para julgar a qualificadora, e aqui é o que eu ressalvo aí logo aqui, aí no item 4, no comecinho do meu voto. Passa o julgamento contencioso nos limites estabelecidos pelo acordo do prefeito pela Igreja de Câmara Superior. Ou seja, só acerca da qualificadora. Sim. Então, não fala de responsabilidade aqui. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o cerne desse problema todo foi gerado pela não exceção da qualificadora por esse colegiado. Isso. Por esse colegiado, por essa turma, talvez. Não, talvez não por esse colegiado, obviamente, que eu também não estava aqui. Mas o que aconteceu? Pelo teor do voto, realmente, o que eles dizem é o seguinte, que a gente teria que verificar o fundamento que deu origem à qualificadora, se ocorreu ou não. Agora, o problema é que esse fundamento aí, na realidade, está sendo usado para a responsabilidade solidária da sócia, né? Então, na verdade, eu não sei se não caberia realmente a gente falar que ela também, quanto a essa infração à lei, ela tem origem a essa infração. Eu achei que é o problema. Porque é exatamente isso, presidente, que eu quero dizer. Porque é o seguinte, eu costumo sempre separar o que é administração, o que é ato da sociedade, o que é ato do contribuinte. Para trazer para o 35, C35. Então, minha dúvida para mim não é automático, qualificou, traz o sócio não. Mas, então, nesse caso concreto aqui, eu vou julgar a qualificação. Para mim, a Anitta assim, é questão de qualificar, pronto. Mas, automaticamente vem a sócia. Eu posso dizer isso? Foi o que decidiu a Câmara Superior. A Câmara Superior já decidiu isso. Eu entendi que a Câmara Superior já decidiu isso. Por maioria lá foi decidido isso. Então a gente vai fazer aqui, ó, a qualificação. Não, só isso. Não falar sobre solidariedade. Poderia se a gente estivesse recebendo pela primeira vez esse acordo, esse litígio. Aí poderia. Mas como isso já foi decidido na Câmara Superior, aí nesse caso não dá, não se abre essa discussão. Uhum. Foi o trecho que a Bárbara leu aí. Sim, esse que é todo o sobrenome, que é o final do voto da Edeli, a definitividade do julgamento. Se disse lá é o seguinte, a gente tem que pensar é bom entender como é que isso está acontecendo para votar, né? A gente dizer, não, vamos nos ater ao voto. É o seguinte, está dizendo o seguinte, olha, se eu qualificar, ela diz o seguinte, se eu qualificar a conduta, ou seja, como uso de nota fiscal inidônea, automaticamente a autogestão praticada por Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar autorizam sua responsabilização como direito sobre direitos tributários lançados naquele período. Então, na verdade, agora, então como é que aconteceu? Que a gente só vai dizer, efetivamente, se há uma caracterização de uso de nota fiscal inidônea, e aí se, eu acho que, na verdade, a Câmara já se manifestou no sentido que a Vanessa seria responsável por esse ato, por força da gestão que ela fazia na empresa. Acho que é isso, né? Que o voto dele está dizendo, olha, se vocês realmente disserem que houve o uso de nota fiscal inidônea pela pessoa jurídica, nesse caso aí, os atos como gestores da Vanessa Rodrigues dos Santos, já autorizariam a responsabilidade dela. Eu também acho, na verdade, se a gente se ater à qualificadora, está obedecendo ao dispositivo aqui da Câmara Superior. Então, Rafael, aí você deve se negar provimento no sentido de reconhecer né, a questão que foi a qualificadora. Que é o adendo que Giovana sugeriu para colocar ali na conclusão. Mas eu acho que não falar sobre responsabilidade. Mas aí tem que tirar essa parte da responsabilidade. E, na verdade, eu acho que essa parte do vencido aqui não caberia, né? Você pode até voltar com o vencido, mas tem que ver, porque eu acho que o vencido... Não caberia também, não. Porque quando aconteceu o vencido, doutor Rafael, ele restabeleceu a responsabilidade independentemente desse julgamento que acabou tendo que ser feito aqui novamente, entendeu? E agora, no final, o vencedor ficou na forma de ser condicional a esse julgamento.
Talvez esse voto vencido aqui, do doutor André, ele vai levar à conclusão, não sei se também depende do excerto também, se tirar, né? Mas talvez tem que ver se esse excerto, que eu estou dizendo, talvez esse excerto vencido, tem que ver se ele está coerente com o voto vencedor, entendeu? É isso que teria que ver. Eu usei, presidente, só no sentido de confirmar, ratificar aí, de robustecer aí essa qualificação da multa. Entendi. Mas como trata de responsabilidade, Rafael, aí causou esse murmurinho aqui. Eu acho que é bom tirar mesmo. Posso tirar sim. Tá. O resto acho que é tempo de sujeição passiva, né? Se reproduziu aí não tem problema. Eu acho, na verdade, que toda essa parte de responsabilidade aqui a gente não vai falar mais, né? Na realidade. Vai parar nem pode, na realidade. Poderia dizer, não, diante disso aqui, mas eu acho que nem poderia realmente. Está fora do que se falou. Agora, a engraçado é que a gente discute, eu não sei, onde é que está discutindo aqui a questão da qualificadora em si? O professor pegou o excerto da... Tá aqui, ó. Eu acho que tem que ficar só nessas partes que estão em idôneo. Tem uma parte aqui que fala... percebe-se que é acusação... Talvez usar essas partes do tempo de sujeição passiva que falam mais da fabricação de despesa fictícia, isso aí tudo manter. Porque, na verdade, pelo termo de sujeição passiva, acordo do RJ já está bem caracterizado já. Isso, mas talvez centrar todas as citações na questão da nota fiscal inidônea, que é o que deu origem à qualificadora, que é a infração, entendeu? Sem dizer se era Vanessa ou se era alguém, algum outro, porque isso não está mais, eu acho que não é mais consequência que a gente possa julgar aqui. Eu acho que é isso, né? Agora, eu não sei se, eu acho que, na verdade, tem que ser conhecer o recurso do responsável, mas agora eu não sei se é do solidário, se o afinador com essa conclusão agora aqui. Porque, na verdade, a qualificadora não foi apreciada e isso estava no recurso voluntário do contribuinte também, né? Ou não? O contribuinte já parcelou, inclusive, né? Não estava, tanto que no voto vencedor da Edeli, ela fala, cabe o retorno dos autos ao colegiado ACO para apreciação dos argumentos por ela deduzidos contra a multa qualificada aplicada aos créditos tributários. Ou seja, foi um argumento da própria Vanessa, né? O recurso é dela, presidente. O recurso é dela, tá bom. Entendi. Então eu acho que, na verdade, seria só se ater a qualificadora. Conhecer o recurso de responsabilidade. Mas na verdade já foi conhecido, né? A gente está fazendo um adendo aqui, né, na realidade, né? Porque, na verdade, tinha outros pontos no recurso dela, né, doutor Rafael? Que, na verdade, só não se falou dessa qualificadora, né? Tinha, presidente. Então, na verdade, eu acho que, na verdade, talvez conhecer quanto a multa qualificada e no mérito negar-lhe provimento. Talvez restringir esse conhecimento da conclusão aqui também. Entendeu? Eu estou com vista desse processo, acho que eu vou pedir vista desse processo. Porque todo mundo vai ter que votar se eu for pedir eu. Entendeu? Eu vou ter que colher o voto de todo mundo. Porque eu sou o último a votar. Eu posso pedir isso também antes, se Giovana não pedir. Não, eu também posso. Agora, eu estava olhando, enquanto vocês estavam discutindo aí, eu estava olhando o acórdão proferido por essa turma anteriormente, né? E aí, não tem um capítulo específico em relação à multa qualificada, mas ele, de certa forma, ele tangencia, ele analisa a responsabilidade solidária. E aí, quando ele analisa a responsabilidade solidária, ele chega à conclusão seguinte: ele vai e diz que tem nota fiscal inidônea naquele período e tal, e aí depois ele cita um julgado do STJ de que o inadimplemento, a falta de pagamento dos tributos não pode ser suficiente para imputar responsabilidade aos sócios, ainda que tenha nota fiscal inidônea, e que teria que individualizar a conduta de cada sócio, administrador, gerente. Então, na realidade, é como se ele dissesse assim: olha,
tá lá, eu vi que tem nota fiscal inidônea, mas você não individualizou a conduta de cada um. E no final, o que eu acho que ele queria dizer é o seguinte: não tem mostrando que foi a Vanessa que praticou o ato ou que foi os outros dois que constavam do contrato social sem ser administrador. Administrador é só a Vanessa, vejam que são 3. 2 estão só como sócio e 1 como sócio administrador. E aí ele pega, afasta os 3, o acórdão anterior proferido por essa turma, sob outra composição, afastou os 3 sócios porque não individualizava a conduta, apesar de ter verificado a nota fiscal inidônea. E aí, inclusive na ementa, e ele diz aqui, e no julgado do STJ, que ele copia na ementa, ele diz: a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, conforme o artigo 135. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. E aí ele retira, com base nesse fundamento. Quando chegou para a Câmara Superior, o que eu acho que eles discutiram é, constando no contrato como sócio administrador, precisa ser comprovada essa conduta dolosa individual. Aí eu acho que eles chegaram à conclusão que não. Nisso eles retiraram os 2 sócios que constavam só como sócio e não sócio administrador, dizendo assim: olha, se for sócio administrador e for provada a conduta dolosa, eu não preciso dizer exatamente qual foi o ato que ele assinou. Só que não está no acórdão a conclusão quanto à qualificação da multa. Uhum. Ele até está, mas digamos que seja um opter dictum, ele não julga especificamente. Eu até, se a gente ler a íntegra do voto, ele diz: existe nota fiscal inidônea. Eu concordo que existe, mas esses sócios aqui não podem ser responsabilizados porque você não tem dizendo qual foi o que fez. E aí tirou. Aí lá em cima ele chegou e disse: olha, se for sócio administrador e a conduta for dolosa, não precisa especificar. Só que não tem a análise. Então, na verdade, é como se fosse assim: a partir do momento que a gente julgar a qualificadora aqui, a gente não poderia mais alterar esse entendimento que ficou fixado na Câmara Superior, de que se for sócio administrador. Então, assim, na verdade, eu acho que o voto do Rafael, ele tem que abarcar a qualificadora, da hora botar um item, multa qualificada, aplica-se a multa qualificada, e dizendo que a Câmara Superior já decidiu que, sendo sócio administrador, que já restou comprovado, mantém a responsabilidade da Vanessa. E eu diria que mantém só para ser redundante, entendeu? Para não ter perigo depois do embargo de declaração. Até porque a gente vai estar ratificando o que a Câmara Superior disse, porque, a princípio, a gente não poderia contrariar esse entendimento. Não sei se é isso, se o conselheiro Rafael puder me ajudar, isso eu estava vendo pelo eu só queria fazer uma dica que eu acho que, na verdade, eu nem sei se foi só pela ser sócio administrador. Talvez lá já tenha se visto que ela tinha umas outras condutas de gestão na empresa, não é só porque ela constava como sócio administrador. Eu sei que lá se concluiu o seguinte: olha, uma vez havendo nota fiscal inidônea que deu origem à qualificadora, a responsabilidade dessa senhora Vanessa já está sacramentada. Isso já se conclui lá. Eu não sei se foi porque ela constava do contrato como administradora, se tem elementos de prova que ela era gestora de fato, não sei se por que foi. Mas isso realmente não está mais em litígio. Eu acho que o comando é o seguinte: uma vez dizendo que a infração à lei ocorreu através da nota fiscal inidônea, a responsabilidade dela está mantida, a Câmara Superior já definiu isso. Isso a gente não pode mexer. Por isso que eu acho que essa questão de toda responsabilidade solidária não deveria estar no voto. Entendeu? Deveria estar só a questão de: olha, houve infração à lei realmente, houve nota fiscal inidônea com conduta dolosa, ponto. E aí o link depois para a responsabilidade solidária já está travado pelo que a Câmara Superior definiu. Eu acho que o doutor dizendo levantou no início, acho que é isso também. Eu também tenho esse posicionamento. Agora, por que eu estou falando exatamente da volta de vice? Eu acho que talvez fosse melhor, assim, eu vou botar lá que precisa analisar. A gente vê um voto já do doutor Rafael com esse outro foco de nota fiscal inidônea de qualificadora, sem o foco da questão da responsabilidade em si. Ele traria o voto da próxima sessão. Efetivamente, quem fizesse o voto vista, só já falaria no novo voto.
9. E aí, Eu na posso verdade, a pedir gente também. vista. Eu também faria um leão ali, dar uma leitura mais detalhada de realmente se é isso que está aparecendo, que é porque esse processo é meio complexo. Entendeu? Na verdade, Eu peço vista, eu acho melhor eu pedir vista, até porque eu até entendo que o conselheiro Rafael atacou a matéria, mas, assim, precisaria reformular o enfoque, talvez, do relatório, e fica até difícil para mim, né, para eu ter que votar sem ter como vai ficar a redação final. Então, eu peço vista, a gente dá uma olhada, se o conselheiro Rafael puder ver esse enfoque, que eu acho que talvez o conteúdo está aqui, eu acho que ninguém tem dúvida acerca da infração, da responsabilidade, mas só a forma de suprir para a gente evitar depois embargo futuro, né? Não só embargo, e outra coisa, né? Que até eu chamo de vocês, ficaria muito ruim para o nosso colegiado aqui, isso subir para a Câmara Superior de novo por algum motivo, vendo que a gente não cumpriu exatamente o que se pediu lá. Dizendo, olha, mas estava bem tão claro aqui no voto vencedor, que na verdade o posicionamento era esse ou era outro, efetivamente a gente entendeu, tem esse risco. É um processo que já passou da Câmara Superior, então é melhor ter um cuidado maior para a gente cumprir exatamente os limites que foi determinado lá. Não como alguém falou, se for utilizando o não é uma coisa que está chegando aqui para a gente definir, entendeu? A gente tem que tomar cuidado, porque já foi definido o que a gente pode fazer aqui para não descumprir o que já foi definido. Então, por isso que também tem uma... eu acho que a gente vai olhar. Eu acho que não está tão claro, porque se tivesse tão claro, a gente não estava aqui discutindo a Câmara Superior, eu queria. Mas, então, vamos fazer o seguinte, para a gente, né, simplificar. Pode colocar a vista para mim, presidente, por favor. Tá bom. Eu vou só registrar o voto do Rafael, então, que era conhecido o recurso contra a multa qualificada e negar provimento. Vou deixar registrado assim, tá, doutor Rafael? Conhecido o recurso contra a multa qualificada e negar provimento, o relator votava assim, aí pediu vista a conselheiro Giovano. Tá bom? Então, vista concedido. A gente achou que a gente eram 2 processos, ia ser bastante rápido. Na verdade, esse aí foi bastante lento. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, pessoal, o resultado ficou do item 171 moção. Vista concedida à conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, o relator, do Rafael, votava por conhecer do recurso voluntário quanto à multa qualificada e no mérito negado de provimento. Então é isso, pessoal. Acho que agora encerramos a pauta da manhã. Tem mais algum pendente? Não, né? Encerramos a pauta da manhã. Então, Amanda, pode encerrar a gravação, por favor.